Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Namaskar! Uma grande alegria iniciarmos esta nova temporada aqui do Yoga Mindset, o podcast, ou o YogaCast do VVY School. Esta nova temporada, eu acredito que será para nos dar uma nova visão sobre muitos aspectos direcionados ao yoga. Eu sei que muitos de vocês ainda não estão numa prática intensa do yoga, ou muitos até não praticam ainda yoga, e isto, adianto, não é nenhum problema. O nosso propósito aqui, como vocês já sabem, quem nos acompanha há mais tempo, é de dar um conhecimento que seja válido, um conhecimento que seja aplicável nas suas vidas, e isto certamente é algo que tem um grande valor hoje em dia. No entanto, o conhecimento que visamos trazer, apresentar, esmiuçar e de alguma forma facilitar para você não é um conhecimento trazido por mim, criado por mim, inventado por mim ou por pessoas ao meu redor, pessoas que estão presentes, talvez. Não, na verdade, todo esse conhecimento é um conhecimento fundado em tradições antigas, especificamente da tradição védica. E a principal literatura na qual eu sempre me baseio para todas estas aulas e podcasts que nós tivemos até aqui são baseados no Bhagavad Gita, especificamente, mas também usamos muito o Srimad Bhagavatam, que é o summum bonum, é a essência de todo o conhecimento védico. Mas também temos o Ishopanishad, temos o Upadeshamrita e uma dezena de outros livros que, de uma certa forma, estão um pouco acessíveis para a maioria das pessoas. E inacessíveis pelo fato de serem bases de conhecimento que requer uma certa perspectiva que nos falta hoje em dia. E nos falta pelo fato deste conhecimento ter sido, de alguma forma, um pouco deturpado, principalmente pelas tendências da nova era, que surgiram ali no final dos anos 70 e com bastante força no início dos anos 80, e que se apoderaram de toda a mídia para a divulgação de filosofias antigas da Índia, filosofias do yoga, a propagação de todas as tendências daquela época que estavam propagando o yoga, propagando meditação, e naturalmente isso acabou criando um gap entre o que realmente é o yoga, o que realmente é este conhecimento, esta filosofia, a filosofia védica, basicamente, a cultura védica. Por um lado, esta deturpação que encobriu os verdadeiros sentidos, os verdadeiros valores desta cultura, e por outro, abriu uma tendência muito equivocada, não é? Se você encobre, se você desvia esta base de conhecimento, naturalmente o que advirá dali serão realmente tendências bastante díspares da realidade ou daquele conhecimento original, daquele conhecimento tradicional. E dentro disto, então, nós temos também tendências que irão buscar no yoga uma grande fonte de geração de novas oportunidades, tendências, ao mesmo tempo uma nova máquina dentro de uma visão, às vezes, unilateral do capitalismo e uma exploração, não é, de determinados elementos que, ao tirar a essência, o que fica realmente é apenas uma cobertura, uma casca, uma estrutura que se
multiplica como uma commodity, né? Então, o que eu costumo dizer de commodity no yoga é justamente a venda maciça de um elemento formal externo, de uma casca do que seria esta cultura védica, esta cultura do yoga. No outro extremo, nós teremos então uma tendência de se propagar o yoga de uma forma totalmente, diria, orgânica no sentido de mais desvinculado de certos valores, de certos princípios que seriam também necessários, assim como não temos esses princípios e valores naquele aspecto mais formal e commodity do yoga. Neste outro aspecto, que seria um outro movimento cultural também, advindo a partir ali do que nós definimos há pouco como o New Age, né? Ou melhor, o New Age, esta nova tendência ali dos anos 80, que é um yoga sem muitos parâmetros, um yoga muito baseado às vezes em especulações, em achismos, em um misticismo barato, muitas vezes também regado a drogas, alucinógenos e coisas do tipo que beira muito o yoga a um movimento hippie, certo? E isto acaba criando crenças, acaba criando determinadas interpretações também muito equivocadas do yoga. Então, de um lado, nós temos uma forma, né, uma casca comoditizada do yoga, do outro, nós temos uma espiritualidade, um misticismo completamente oco, vazio. Quando o que realmente definiria esta tradição ou esta cultura védica do yoga, presente no yoga, ela tem sido então esquecida ou pouco valorizada. E é justamente este aspecto do yoga védico, do yoga clássico, do yoga que não tem sido dado tanta atenção, é que nós tentamos trazer aqui para você. E principalmente nesse aspecto então de resgatar a tradição védica do conhecimento do yoga, ou tudo que realmente embasa esta tradição de uma forma bem, podemos dizer, saudável em todos os aspectos. Saudável do ponto de vista material, capaz de nos proporcionar sim uma visão de empreendedorismo do yoga e ter uma aplicação desse conhecimento dentro de um mercado capitalista, porém não unilateral. Não que seja explorado apenas por grandes corporações, por grandes vias midiáticas, por oligarquias e até mesmo alguns clãs do yoga. Isto não apenas no Brasil, mas em qualquer outro lugar. E nisto repousa inclusive a crítica a algumas instituições que são, na verdade, certos cartéis sindicalistas do yoga. Porém, dentro desta proposta, né, de você ter então o yoga como ele é, o yoga védico, o yoga baseado numa tradição milenar, como apresentada nas principais escrituras védicas, ele então propõe, ele facilita, ele tem condições de ser apresentado de uma maneira empreendedora. Ao mesmo tempo, dentro de todo um contexto moderno, de um contexto onde a veracidade ela terá cada vez mais um peso determinante nas nossas condutas, na nossa vida, no nosso comprometimento com o que é ensinado, com o que é praticado, da forma como nós vivemos. A hipocrisia certamente não terá grande espaço para aquelas pessoas que têm e terão cada vez mais consciência ética, uma consciência voltada realmente a pilares essenciais dos valores humanos e não apenas valores aleatórios e tendenciosos que são às vezes coroados com a terminologia direitos humanos.
Ao mesmo tempo em que tem então esta abordagem possível do yoga védico, deste yoga tradicional, clássico, para a modernidade, também temos todo o contexto de preservação e aplicação simples, direta, prática, flexível, adaptável à nossa vida moderna, às nossas condições atuais. No entanto, tudo isto não deve ser banalizado, como um evento do Vale do Silício, um evento de tecnologia, nada disso. Toda esta modernidade possível, este futurismo possível, na verdade, está embasado no que é o conhecimento. E eu até defendo uma certa ideia em relação à proposição de que o futuro está na tradição, a modernidade, tudo está na tradição. E claro que não uma tradição limitante, uma tradição que restrinja as nossas capacidades, virtudes, habilidades, liberdade. Não, a tradição do conhecimento. E é com base neste ponto e especificamente que nós então nos deteremos nesta nova temporada. O que eu quero trazer neste novo momento serão aproximadamente 1 ou 2 dezenas de podcasts, de episódios. Deve compor no máximo 20 episódios, onde vamos elaborar alguns tópicos que seriam essenciais para os próximos 10 anos. Isto eu tenho comentado também no meu perfil pessoal do Instagram, @jayadvaita, onde semanalmente tenho feito lives até o final do ano com esta temática: o yoga na nova década. E é esta temática que trarei nesses episódios desta nova temporada, com uma ênfase maior na tendência do yoga nos próximos 10 anos. Claro que não ressaltarei de forma alguma aqui predições, não tenho bola de cristal, não é o nosso interesse de fazer previsões, futurologia, mas sim com base em alguns versos que pretendo utilizar do Bhagavad Gita, onde nós faremos então esta junção disruptiva do conhecimento védico dentro do conhecimento contemporâneo. E a ruptura vem justamente de mostrar como que o conhecimento védico ele é atual, o como ele está agregando e, na verdade, despontando nas principais tendências que nós podemos ver na tecnologia, na bioética, na robótica, inteligência artificial, em tudo que a tecnologia está hoje invadindo, ocupando e se assenhoreando das questões relacionadas ao humano. Isto tudo tem respaldo na filosofia védica, no conhecimento védico. Então, com base nisto, e ao mesmo tempo trabalhando dentro de uma linguagem que seja acessível a todos e tendo ainda como um pano de fundo especificamente o yoga e a meditação, pois são esses os dois principais, diríamos, pilares nos quais nós nos detemos para transmissão desse conhecimento. O alicerce, naturalmente, é o conhecimento. Através desses dois pilares, yoga, meditação, autodesenvolvimento, nós utilizamos, então, todos esses veículos possíveis para uma educação pelo yoga. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa visão, e é assim que nós temos desenvolvido todo o projeto ligado ao VVY, ao Yoga Culture, e tudo isso sendo alinhado para um novo projeto que em breve
ele deverá estar então sendo apresentado a todos até 2025. Então nós estamos com propostas que sejam realmente vinculadas ao que você quer, ao que você está buscando, ao que você merece, a tudo que está realmente sendo importante na sua vida. Porque o que tem importância para você hoje terá importância também nos seus últimos anos de vida. Daqui 20, 30, 40, 60, 80, 90 anos. Porque esses pilares do conhecimento védico são os pilares que sustentam todo o contexto do conhecimento humano até hoje. E isto não é nenhum tipo de arrogância intelectual ou uma supremacia cognitiva, intelectual, ou o que for, não. Nem da minha parte, também não da parte da literatura védica. Senão que uma questão realmente até mesmo baseada em dados. Nós podemos buscar resultados, ênfases nessas questões, nesses pontos, e realmente constatar o quanto que este conhecimento védico está inserido em nossas vidas sem que nós nem mesmo damos conta. Para este primeiro episódio, na verdade, estou aqui primeiramente fazendo uma exposição, dessa nova temporada, e estas aulas ou estes episódios estarão todos eles então alinhados basicamente com algumas características de pontos do conhecimento védico que eu acredito, pelo menos é o que eu insiro na minha vida, na minha conduta, na minha maneira de estar vivenciando esse conhecimento de forma prática, flexível, adaptável à minha vida e tendo como molde maior a vida em consciência do yoga e a vida em consciência do Supremo, de Deus. Então, para isto, uma sequência de episódios, a partir de hoje, estarão sendo criados, elaborados a partir de um verso, ou de, na verdade, alguns versos. São 4 versos do Bhagavad Gita. Nós vamos estudar, ou irei me basear, no capítulo 13, dos versos 8 a 12 do Bhagavad Gita. E o que falam estes versos? Estes versos, na verdade, eles trarão uma definição clara sobre o que é o conhecimento e o que é a ignorância. É importante nós ressaltarmos aqui que só faremos realmente alguma evolução, alguma significativa mudança na nossa vida se nós entendermos esta dinâmica, esta dualidade, esta dialética entre o conhecimento e a ignorância. Sábio é aquele que entende a existência dos dois. Se nós temos um conhecimento ainda misto entre um determinado assunto, mas não reconhecemos ou identificamos a ignorância que está presente nele, ou o que tem de ignorância e que compõe também aquele conhecimento, nós não teremos condições de ter um conhecimento autêntico, fidedigno. Por exemplo, todos nós sabemos sobre a água. A princípio, a água ela é feita de um elemento químico H2O, 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Esta é a fórmula química da água. Todos nós conhecemos isto. Todos nós, quando bebemos um copo d'água ou uma taça d'água, nós sabemos que aquilo é composto de H2O. Isto é um conhecimento misto, porque nós não sabemos exatamente quais os outros componentes que estão ali, além de sua fórmula química. Por exemplo, se nós bebemos uma água de uma fonte não apropriada, ou se nós, de certa forma, tomarmos água da torneira que é tratada por alguma empresa de saneamento, certamente nós encontraremos ali, além de H2O, o que seria encontrado na natureza, além de outros elementos minerais,
nós encontraremos também cloro, flúor e outros mais que são então ali inseridos, não de forma natural, mas pela atuação do homem. Então nós ignoramos isto, ou seja, um conhecimento preliminar, um conhecimento ainda superficial, um conhecimento baseado numa expectativa e não no fato. E quando nós então começamos a entender que também naquele elemento água existem outros componentes que nós estejamos ignorando, imagine o nível de complexidades que nós ignoramos na nossa vida. É nesse sentido então que se torna importante, e isto é dado numa das escrituras também importantes, essenciais dessa tradição védica do conhecimento, no Ishopanishad, onde se mostra, numa das citações, num dos versos, a necessidade de se compreender esta polaridade. Só podemos realmente ter um conhecimento quando estamos também diante de identificar, reconhecer a ignorância. Então, dessa forma, esta sequência de episódios que nós teremos pela frente estarão abordando esta dinâmica. Buscar, então, a base do conhecimento. Pois no último verso dessa citação que eu mencionei, no verso 12 do capítulo 13 do Bhagavad Gita, há esta declaração feita pela Suprema Divindade, ou pelo Supremo Senhor Krishna. Ele diz o seguinte: aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Naturalmente ele tem aqui uma citação anterior, são 3 versos mais, onde ele cita diferentes aspectos relacionados ao que é o conhecimento. E tudo que não está definido nesta sequência de conceitos, citações, é na verdade o oposto do conhecimento, ou seja, a ignorância. Então eu concluo que é um verso importante, ou uma sequência de 4 versos importantes. Por isto eu os utilizarei aqui para estas aulas, estes episódios desta temporada nova que estamos iniciando hoje. Então, apresentado, esta iniciação, ou este pequeno esboço desta nova temporada, eu quero iniciar, dentro desse propósito, a definição e a apresentação do primeiro aspecto do que deve ser entendido como conhecimento dentro do yoga, que é a humildade. Sim, humildade. Imagine como nós podemos pensar que humildade é algo referente ao conhecimento. Parece não fazer muito sentido num primeiro momento, né? Pode ser realmente algo necessário você ser humilde? Ser humilde é um elemento essencial ou importante para o conhecimento? Então nós vamos ter que pensar um pouco sobre isto. A palavra humildade, ela vem da raiz sânscrita, de uma palavra sânscrita, da língua sânscrita, que é amanitvam. Amanitvam. Veja que nós temos nesta palavra mani, tvam. Mani é a raiz de mente, nitvam. Tvam, duplicidade, negação. Amanitvam, a negação de uma mentalidade dual, de uma mentalidade dúbia, podemos pensar. Quando nós pensamos em humildade, é muito provável que nós pensemos numa humildade, aquela humildade um pouco fingida, sabe? Aquela humildade que às vezes alguém pensa, mas você parece um santinho. Não, eu não sou santinho. Eu tenho as minhas falhas. E, naturalmente, a humildade não é um sintoma que nós conseguimos expor fingindo. O fingimento da humildade é quando nós tentamos ser santinhos sem sermos nem mesmo pessoas boas, pessoas que estão, às vezes,
atuando de forma voltada ao bem. E não ao bem apenas do ego, mas ao bem coletivo, ao bem do outro. E não um bem meramente físico, um bem meramente corpóreo, mas um bem que realmente traga aquela pessoa, ou a si mesmo, ou a comunidade, ou o grupo, o que for, para colocar os pés no chão, colocar os pés na realidade. Desse modo, a humildade, o que nós temos também aqui como uma referência dada no próprio Bhagavad Gita, como ele é, nós temos aqui uma explicação que de repente pode nos dar uma definição um pouco mais assertiva, um pouco mais adequada a esta ideia. Porque imagine uma coisa, né? Se nós estamos desenvolvendo o nosso processo de yoga e pensamos de repente numa pessoa que desenvolve-se no yoga de tal forma com que ela começa a ter sim uma capacidade física de asanas maior do que outras. É nesse momento que virá o teste da humildade, virá o teste de tentar realmente superar o ego, superar uma exaltação, de se considerar às vezes melhor do que o outro. E podemos também não levar isso apenas uma referência física de asanas, podemos também pensar numa referência na qual às vezes eu posso estar me sentindo um mestre, estar lidando, conduzindo, né, outras pessoas, e isto também se torna uma prévia armadilha. A humildade significa que ninguém deve ficar ansioso para ter a satisfação de ser glorificado pelos outros. Simplesmente isto. Quando nós queremos a glorificação de outros e encontramos satisfação nesse tipo de glorificação, e pior, se nós ficamos ansiosos esperando a satisfação que vem desse tipo de glorificação lançada sobre nós, certamente não estaremos numa posição de humildade. A pessoa humilde é aquela que não está de forma alguma querendo ser o centro dos holofotes, mas também não significa aquela pessoa que de qualquer forma se sente como a pessoa mais inútil, a pessoa mais insignificante, um fingimento. A concepção de vida material nos torna ávidos por receber honras dos outros. Isto é natural da vida material. Enquanto que no yoga a proposta não é de exaltar essas concepções materiais de vida, senão que nos despirmos destas concepções materiais de vida. E despir-se destas concepções materiais de vida de forma alguma significa ficar nu, ficar sem pudor, sem castidade, senão que ter uma vida despida de expectativas mundanas, expectativas materiais, de exaltações materiais ou mesmo de reconhecimento e glorificação material. Porém, do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito, aquela pessoa que realmente sabe que o corpo é apenas uma vestimenta que está em nossa alma no momento, não é? Esta pessoa sabe que qualquer tipo de honra, desonra, prazer, dor, tudo que está na verdade de alguma forma se referindo a este corpo é ilusão. Então manifestar algo para que seja glorificado é uma ilusão. Realizar qualquer tipo de atividade, até mesmo como eu disse, fazer o bem, só que sem entender realmente o que é o bem, fazer o bem para a expectativa de receber esta glorificação e no final dizer gratidão, não é humildade, não é verdadeira humildade. Ninguém deve então ansiar, não é? Pelo menos esta é a ideia que o yoga traz, que nós não deveríamos ansiar por esta ilusão material. É muito triste nós ficarmos numa condição de exaltar uma humildade, mas ao mesmo tempo ficar
pedindo esmolas de glorificação. Você querer uma glorificação ilusória, uma glorificação para o ego. O ego, ele nos arma. O ego, no fundo, é o nosso verdadeiro inimigo, senão que o nosso único inimigo é o nosso ego. O ego falso, aquele ego que se esconde por trás de nossas sombras, máculas, que se esconde por trás de nossas ilusões. Às vezes nós até temos um comportamento que pode ser um comportamento um pouco hostil, um comportamento que nós não queríamos ter. E aí nós damos uma desculpa humilde. Eu falhei, mas eu vou tentar melhorar. Ou, poxa, foi sem querer. Eu não tinha esse desejo de fazer o mal. Mas no fundo o ego está apenas criando uma arquitetura para nos redimir. E aí nós nos redimimos achando que sim, tudo bem, eu sou uma pessoa muito boa, às vezes eu cometo mal, mas tudo bem, eu sou uma pessoa boa, ainda assim. No final o que nós queremos é ser glorificados. Ele reconheceu que ele errou, que ele cometeu esta falha, ele é uma pessoa muito boa, muito humilde, palmas para ele. Desta forma é que se cria uma cultura na qual as pessoas sempre almejam ganhar fama, de que são muito religiosas, de que são muito inteligentes, de que são muito proativas, que são muito, enfim, tantas coisas. E por isso é que às vezes acaba se descobrindo que, sem compreender os princípios reais deste conhecimento, ou os princípios da própria religião, os princípios que nos tornam pessoas boas, inteligentes, proativas, os princípios. Sem entender os princípios, há quem ingresse em algum grupo que não está seguindo de fato os princípios religiosos ou qualquer outro tipo de princípio em qualquer outro contexto, para depois se fazer passar por um mentor, ou um mentor religioso, ou um mentor de algum ambiente, de alguma entidade, ou de alguma instituição, ou de algum projeto. E hoje em dia é muito comum, nos tornarmos pessoas, autoridades da rede, autoridades de influenciadores. Imagine. Isto tudo tira a nossa capacidade de sermos humildes. Quanto ao avanço verdadeiro da ciência espiritual, devemos fazer um teste para ver o quanto há de progresso em nós mesmos. E quer saber como nós fazemos esse teste? É muito simples. É muito simples testarmos qual o nosso nível de progresso no yoga. Pode-se fazer o julgamento tomando como base estes itens. Será que quando alguém me incomoda, ou quando alguém me ultraja, ou quando alguém de repente me blasfema, mente sobre mim, o quanto eu tenho de capacidade de não me afetar por isto, seguir em frente, sem nem mesmo guardar rancor, raiva, ódio, o que for da outra pessoa que lançou sobre mim aquelas coisas todas, aquelas palavras e definições, designações, equívocos, mentiras e tudo mais. É aí que entra a nossa humildade. De um modo geral, considera-se que a pessoa humilde, ela não sente o frio das ofensas, ela não sente o fogo da raiva, mas ela sabe distinguir o que é certo do que é errado. E ela sabe que o julgamento, muitas vezes, que vem de fora, que vem de outras pessoas, é um julgamento, às vezes, imaturo, é um julgamento até mesmo equivocado. Às vezes a pessoa pode estar errada, e qual a necessidade de eu exigir que ela acerte sempre? Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, ou pelo menos deveríamos nos conhecer melhor do que outras pessoas ou do que qualquer outra máquina. E ainda assim é difícil de nos conhecermos profundamente. Por quê?
Somente Ishvara, somente o Paramatma, somente o Supremo nos conhece, porque Ele está dentro de nós. E é nesse momento então que a nossa humildade se torna realmente efetiva. Há uma boa tradução ou um sinônimo de humildade como inteligência. Inteligência. Uma pessoa humilde, ela é naturalmente inteligente. E não é uma inteligência apenas de QI, não, mas uma inteligência na qual ele sabe se posicionar diante das situações da vida. Inteligente é aquela pessoa que reconhece que por mais que ela compreenda, saiba, entenda sobre o mundo, as pessoas, a si mesmo, por mais que ela domine um conhecimento vasto, ela pode ser a pessoa mais erudita em determinado assunto, mas se ela é humilde, é porque ela tem inteligência capaz de entender que todo aquele conhecimento, na verdade, não a torna melhor que outro. Humildade, então, é entender que nós não somos melhores do que o outro. Nós apenas podemos dominar ou compreender algo que o outro ainda não compreenda. Mas certamente o outro tem um conhecimento, uma habilidade, uma expertise muito maior do que eu em algum outro assunto. Então eu sou humilde. Eu posso estar no posto mais elevado do sistema. Posso ser o presidente, eu posso ser o homem mais rico do planeta, eu posso ser o líder de uma grande corporação, eu posso ser o maior juiz da nação, o que for. Mas eu sei que, em algum momento, eu poderia estar nas mãos de um juiz melhor que eu. Eu poderia estar nas mãos de um médico que salvará minha vida mais do que eu mesmo posso salvar. Eu estarei diante de uma pessoa que, no meu último momento de vida, poderá me dizer uma palavra que poderá acalmar a minha alma, acalmar a minha mente, acalmar o meu ser para aquele momento derradeiro. Imagine quantos intelectuais ou quantas pessoas supostamente de um QI elevadíssimo. Vamos pensar no Albert Einstein. Qual foi a capacidade dele de uma inteligência absurda diante da morte, por exemplo? Então, na verdade, é importante entendermos que a inteligência não determina a nossa capacidade de sermos melhores do que o outro. E entender isso, então, significa ser humilde. Portanto, a humildade ela está diretamente ligada à inteligência. E, mais uma vez, não é uma inteligência de QI, mas a inteligência espiritual. Por esse motivo mesmo que no Bhagavad Gita, então, está presente, está ressaltado que humildade é a capacidade que nós temos de não nos afetarmos pelas honrarias, por glorificações, nem só de não buscar por isto, mas de também não nos afetarmos por isto. Não nos afetarmos de uma maneira positiva, de ficarmos exaltados, de ficarmos completamente fervorosos, não é? Fazer festa porque alguém está nos glorificando, e também o oposto, que é onde entra a falsa humildade, de ficar ali, né, se curvar e uma coisa assim falsa. Nada disto é realmente humildade. Humildade será a postura que nós teremos diante de fazermos sempre o melhor, entendendo que fazer o melhor é o nosso papel natural, não é uma obrigação, não é um dever, é o que constitui o nosso ser. Nós estamos aqui para fazer o melhor, para fazer o bem. E isto não deve nos dar a falsa noção de sermos humildes por aquilo que devemos fazer, por um dever ou pela própria natureza nossa. Temos que entender aquele papel que nós temos, realizá-lo da melhor forma e entregarmos. A humildade é
o ato de entrega daquilo que fazemos, é o ato de entrega daquilo que somos colocados em determinadas situações. Por exemplo, se alguém me ofende, se alguém me agride, se aquilo ocorreu é porque fazia parte do meu processo de entender melhor, de aproveitar os fatos, as situações para o meu amadurecimento. Humildade é entender que somos uma parte integrante do todo, fazemos parte do todo, ainda que somos infinitesimais. E infinitesimalmente estamos aqui para contribuir. Por mais que tenhamos muito, podemos fazer muito, mas o nosso ego, ele é infinitesimal. Vamos colocar então este pensamento para atuação durante esses dias até o próximo episódio, até o próximo podcast, onde nós falaremos no próximo sobre modéstia e depois não violência. Aguardo você então até o próximo episódio. Namaskar.